essa primeira aula nossa, ela vai falar do regime jurídico da atividade notarial registral. E o que é o regime jurídico de algo, gente? É como é tratado no direito. É como o direito norteia algo. O regime jurídico é como se fosse uma caixa, como se fosse uma cúpula, como se fosse um baú, onde aquilo tudo que está ali dentro pertence todos os institutos, tem vários institutos ali dentro que pertencem só àquela categoria. Então, regime jurídico, por exemplo, quando eu falo regime jurídico único dos servidores públicos federais, nós temos lá 8.112. Lá tem todo um regime jurídico próprio. E eu já vou fazer algumas analogias aqui com a gente, já vou fazer um diálogo entre a 8.112, que provavelmente é objeto de concurso aí de muita gente, quando a gente estuda, com o direito notarial registral. Tem uma peculiaridade ali que, se você não se ligar, cai na prova e você erra a questão. Tá? Então, então, o regime jurídico é isso. O regime jurídico é como uma coisa ela é efetivamente tratada pelo direito. É bem parecido com a natureza jurídica. Ela envolve também a natureza jurídica, que é uma espécie desse regime jurídico. O regime jurídico é um conjunto de normas que norteia uma determinada coisa ou uma determinada atividade, que no caso aqui é a nossa atividade notarial registral. E aqui começa. Por exemplo, quais são os aspectos administrativos, trabalhistas, fiscais, tributários, né, e previdenciários da nossa atividade? Isso você tem que gravar e não tem para onde tentar se preocupar em aprofundar demais. Você tem que entender, primeiro, natureza jurídica da atividade notarial registral. É um serviço público. Ele é um serviço público delegado. E guarda essa palavra, delegado, tá? Porque você é um delegatário da atividade notarial registral. Você é um delegado, só que você não é um delegado lá constitucional do Poder Executivo. Você é um delegado do Estado e recebe essa delegação através do Poder Judiciário, uma outorga dada pelo Poder Judiciário. Então, você tem um instituto da delegação, e por que eu falo delegado e você tem que guardar delegado? Porque delegado, a delegação é diferente da concessão, é diferente da permissão, é diferente da autorização, que são o quê? Institutos de descentralização do serviço público. Então, o poder público, a gente sabe que tem um fenômeno ali, né? Um poder público com um fenômeno que ele pode desconcentrar, criando novos órgãos, ele pode descentralizar, criando novas personalidades jurídicas, pessoas jurídicas existindo ou não. E ele pode descentralizar através de alguns institutos de transferências de serviço público. E aí a gente tem a delegação, a gente tem a concessão, tem a autorização, tem permissão. Agora, são institutos diferentes, você tem que guardar isso. Porque, com certeza, tá, gente? Guarda isso aí, vai cair na prova de vocês. Vai cair lá, por exemplo, que o serviço público é concedido ao titular da serventia. Não é concessão. É através da concessão repassado o serviço da atividade notarial. Não. Permissão, não. Autorização, não. Delegação. E quais são as diferenças? Vamos pegar algumas diferenças aqui desses institutos, né? Deve estar lá no material de vocês, né? Tá organizado tanto no resumo quanto no fichamento. E com certeza deve ter sido objeto de algumas questões lá, né? Vocês devem ter visto. A possibilidade de você identificar essas diferenças. Concessão, por exemplo. A concessão tem todo um regime jurídico diferenciado. A natureza jurídica é outra. Por exemplo, a concessão feita para pessoas jurídicas. A delegação é feita só para a pessoa física. Não tem como haver delegação da atividade notarial registral para pessoa jurídica. Então, é pessoa física. Agora, a concessão, permissão, autorização pode ser tanto jurídica quanto física. Tá? Então, isso aí só para mostrar que há diferenças. E outra coisa, esse serviço público que é delegado, ele tem um exercício privado. Então, é o particular, de forma privada, que vai exercer essa atividade
exercendo o poder judiciário uma fiscalização sobre esse serviço, tá? Mas o delegatário vai ter toda a autonomia, porque como o caráter é privado, ele vai ter toda a autonomia administrativa, financeira, gerencial da serventia notarial e registral. Então, como ele vai ter toda essa autonomia, ele vai ser esse regime jurídico, esses parâmetros vão ser fiscalizados. Por exemplo, a questão aqui dos aspectos administrativos, trabalhistas, fiscais e previdenciários, a gente vai ver que há uma fiscalização e há uma normatização para cada situação dessa. Então, guarda isso, gente. Natureza jurídica da atividade notarial registral é um serviço público, por delegação, através de concurso público. Está previsto na Constituição, diálogo direto com a Constituição. Qual é a fonte normativa? A própria Constituição, o artigo 236 da Constituição. Ele não pode, outra coisa também, o Estado pode, vamos lá, digamos que é uma pergunta dessa, o Estado pode avocar essa prestação de serviço público da atividade notarial registral? Não. A atividade notarial registral, por Constituição, foi intenção do Constituinte, originário, inclusive, Constituinte, entregar essa prestação de serviço ao particular e pessoa física, tá? Então, tem que ser entregue ao particular. Não pode o Estado ficar prestando esse serviço. Por isso, então, tem a determinação de que o concurso tem que ser feito de 6 em 6 meses. Por quê? Porque quando uma serventia fica vaga, porque não há titular para assumir aquela delegação, assumir aquela outorga, ele se afastou por algum motivo, ela fica vaga, ela volta ao Estado e fica responsável pela delegação, ou fica responsável pela serventia, pela prestação do serviço público, um preposto do Estado. Esse preposto do Estado, a gente vai ver todo... aqui dentro, né, a gente vai falar disso, né, especificamente, em alguns outros pontos também, mas no primeiro momento, o substituto do tabelião, que vai assumir interinamente por até 6 meses essa delegação, tá? Beleza? Inclusive, há uma normatização recente através do provimento 149, disciplinando como é feito todo esse movimento de substituição, de interinidade, né? Bom, então guarde isso. Natureza jurídica é serviço público prestado, serviço público prestado com um exercício privado e fiscalização total do Poder Judiciário. E quando a gente fala do Poder Judiciário, né, então já está aqui concurso, através de concurso de provas e títulos, não pode ficar vaga por mais de 6 meses, e a fiscalização é do Judiciário. E como é que essa fiscalização, gente? A gente pode dividir em 2, tá? Mas guarda isso para a prova. Divide em 2 ou em 3, vai depender do que a FGV cobrar. Mas você tem pelo menos 3 órgãos censores aqui. 3 órgãos censores pode falar assim, que é o quê? O CNJ, a Corregedoria Geral Local e o teu juiz corregedor permanente. Ela também pode falar, é o CNJ e a Corregedoria Geral do Estado. Ela pode dividir em Estado. A Corregedoria do Estado e a Corregedoria Nacional. Agora, se ela quiser pegar por órgão, ela pode dizer a Corregedoria Nacional, a Corregedoria Local e o Corregedor Permanente. Então, são 3 instâncias ali de não só fiscalização, mas sanção, tá? Todos 3 têm os poderes para aplicar sanções, tá? A gente vai falar disso aqui logo na frente. E como é que fica, então, os aspectos... E uma coisa é condicionante à outra, trabalhista. Já que a atividade ela é de natureza, o exercício é de natureza privada, como é que fica a questão dos empregados da serventia? Como é que você contrata? São seletistas, são trabalhadores seletistas, regime CLT, o vínculo é direto com quem? Com a serventia? Então o cartório, a pessoa funcionária do cartório, guarda isso também, tá, gente? O escrevente, o preposto do cartório, funcionário do cartório, ele não é funcionário do cartório, ele é funcionário do tabelião, guarda isso.
Por quê? Porque o cartório não tem personalidade jurídica, lembra? A delegação foi entregue a quem? Fala para mim. A delegação é entregue ao tabelião, é entregue ao aprovado no concurso público, que é o delegatário, tabelião ou registrador. Ele é o delegatário, ele recebeu a delegação é dele para ele exercer de forma privada, prestando um serviço público. Então, o cartório não tem personalidade jurídica. O funcionário não é do cartório, o funcionário é do tabelião. A responsabilidade trabalhista é dele. Inclusive, a carteira desse funcionário que vai estar na serventia tá. Meu caderno está um pouco diferente do slide do professor, é assim mesmo? Não, sem dúvida, porque o meu slide é muito resumido, né? Eu boto só os pontos básicos, mas você consegue aprofundar mais aí no teu caderno. No teu caderno tem mais profundidade. O meu aqui é só um pontinho só para eu lembrar o que eu tenho que falar. Tá bom? Só o link. Aqui para mim fica só o link mesmo, senão ficaria muita informação no slide, tá bom? É isso mesmo. E aí, mas se tiverem dúvida, vai jogando aqui, tá, gente? Se eu não ver, se eu não conseguir observar a dúvida, vocês podem ir, pode ir repetindo. Eu vou pedir à equipe também para acompanhar aí e qualquer coisa me mandar, não tem nem como mandar mais a dúvida, mas me dá uma cobrada aqui na questão da dúvida, né? Mas vamos lá. Ou então vocês guardem essas dúvidas para a gente, no final, dar a batida nela, volta nela, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, o que acontece? Lembra? O funcionário, uma coisa conectada com a outra, tá vendo, gente? E aí você começa a entender, não decorar. Eu não quero que você decore aqui, eu quero que você entenda, gente, porque eu falo isso para meus alunos. Tem a mens legis, a norma tem um sentido e tem um porquê. Não é ao arbítrio. Quando você vê, as coisas estão conectadas. Quando você entende uma coisa, você consegue. Se você começar a linkar, você vai entendendo as outras com facilidade. Porque a pessoa poderia questionar, poxa, fulano, eu chegar aqui e falar, gente, ó, no cartório, todo mundo que é funcionário no cartório não é funcionário do cartório, é funcionário, a responsabilidade dos funcionários no cartório é do tabelião, não é do cartório, é do tabelião. Você fala, mas como assim? Por quê? Qual a lógica, né? Então, se você entender que a delegação, lá constitucionalmente falando, ela é do delegatário, quem é nomeado é o delegatário, quem recebe a outorga é o delegatário, quem toma posse é o delegatário, é ele só. A delegação é dele, pessoa física, pessoa natural, fez o concurso, é ele. Ah, ele assumiu um cartório. Esse cartório, na verdade, ele não assumiu o cartório, ele foi outorgado na prestação de serviço daquela atividade notarial ou registral, que a partir de agora é ele que é o responsável. Ah, é por quê? É porque tem um CNS, tem um cadastro nacional da serventia no CNJ, para controle. Ah, tem um CNPJ lá, no cartório tem um CNPJ. Tem CNPJ para fins fiscais, para controle e fiscalização, né, livro caixa e tudo mais. Ele tem o CNPJ para controles fiscais da Receita, mas toda a tua declaração de imposto de renda, todo o teu recolhimento de imposto de renda é feito em cima do faturamento da serventia. Então, a serventia, ela, na verdade, não tem personalidade jurídica. A serventia é você. Você é a serventia. A serventia é você. Aquele cadastro está lá, você que está linkado nele. Você que é o titular dele. Ele não existe sem você, tá? Enquanto, claro, você tem a delegação e você está de posse na tua atividade. Então, percebam, cargo trabalhista do tabelião. A carteira é assinada como? É assinada na pessoa do tabelião. Por isso que tem as responsabilidades trabalhistas, gente. Olha só. Aí você sai da serventia, tá? Você renunciou. Ou você faleceu. Ou você... Não, você faleceu não, né? Faleceu... Faleceu não, você renunciou porque você assumiu outra serventia, né? Melhor, maior e tal. Aí, vamos por aí, né? E aí, o que acontece? Como é que ficam os encargos trabalhistas? Vocês devem ter visto lá nas questões. Imagina, um funcionário do cartório entrou, aí a FGV fazendo lá a questão. Um funcionário do cartório entrou com uma ação judicial no Ministério do Trabalho contra o cartório X, querendo receber indenização, papapá. Essa ação ela é pertinente?
essa ação é legítima? Essa ação não é legítima. Não, na verdade, o tabelião que responde pessoalmente pelas responsabilidades trabalhistas? Sim. Então, percebam, tem gente que, de repente, vai marcar a serventia, vai marcar com o cartório, aí o cartório deve se responsabilizar e pagar. Olha só, FGV com maldade, né? O cartório realmente deve se responsabilizar e pagar todas as indenizações trabalhistas, porque não pode ficar devendo o funcionário, né? Não é o cartório, é o tabelião, cuidado. E aí, tomem muito cuidado, porque quando a gente fala de trabalhista, a responsabilidade trabalhista, ela não transfere para o Estado, em tese não transfere, porque quando a gente fala de responsabilidade objetiva, ela está o quê? Na responsabilidade civil, nós vamos chegar lá, tá? Então guarde isso, o vínculo é direto com o delegatário pessoa física. E aí, o tabelião ele tem que recolher tudo. FGTS, ele tem que recolher, né, o 20% do INSS sobre a folha. Né? Então, tudo que for trabalhista, pensa aí, tudo você tem que recolher e não pode recolher como pessoa jurídica. Porque, gente, não, a pessoa jurídica recolhe 11% ou 10%, ou recolhe no Simples. Imagina cair uma questão lá. Os cartórios podem ser enquadrados ou podem se enquadrar no regime do Simples Nacional. É o sonho de consumo de muita gente. Inclusive, já teve briga no STF para isso, porque tem cartórios pequenos, cartórios médios, que é injusto, muitas vezes, a tributação. E eu vou mostrar como é que nós somos tributados. Essa tributação é injusta aos olhos de alguns, né? Eu acho que de todos, né? Inclusive meu. Por quê? Porque há uma distorção. Quando o fisco ele olha para você, ele fala assim, qual é o melhor proveito que eu tiro dessa atividade? Aí ele enquadra você naquela atividade. Então, o leão, qual é o melhor recolhimento feito para o leão? É como pessoa física ou como pessoa jurídica? Pessoa física. Então, ele tributa a gente como pessoa física. Por quê? Não, porque está lá na lei, está na lei, na Constituição, é uma outorga pessoal, é feita para o tabelião, na pessoa dele, então ela é personalíssima, beleza. Aí, quando o município olha para a gente, o município olha e fala assim, não, mas vocês têm fins comerciais, vocês têm fins empresariais, vocês têm lucro, vocês têm atividade negocial, né? Então eu vou tributar você como pessoa jurídica. E aí, para o fisco municipal, se a gente pagasse como física, a gente pagaria uma taxa, igual os advogados pagam, os contadores pagam, os autônomos. Ou seja, a gente é tratado como autônomo, né? Mas é para o fisco do leão, para o leão, como atividade autônoma, contribuinte autônomo, para o INSS também, mas quando chega no fisco municipal, ele diz, não, você tem atividade comercial e tal, você exerce uma atividade empresarial, e aí tributa a gente como se empresa fosse, né, uma atividade empresarial, mesmo não sendo. Percebam? Então, há essas distorções, e você tem que levar isso para a prova para entender, tá bom? Beleza? Mas até aqui, ok? Fiscais, então, já até adiantei o tópico anterior. Gente, e pode ir lá na lei, tá? Por isso que muitas vezes eu sou muito objetivo. Eu tenho dúvida, eu quero consultar? Vai lá e consulta. Mas eu não vou ficar trazendo os artigos da lei aqui para você, por mais que seja bom, mas esse não é o momento. Esse não é o momento. Esse é você olhar, é isso, acabou. É isso, acabou. Leva isso para a prova. Se eu tiver errado, depois você me bate, não tem problema. Mas leva isso para a prova. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes a gente quer ir na lei para memorizar, fica mais fácil, mas vai lá na 7.713 e você vai ver lá que fala especificamente do delegatário. O delegatário tem que recolher como pessoa física. E tem na 8.134 também. Essas duas leis são leis do imposto de renda, como você tem que contribuir. E lá está dizendo, você é contribuinte do imposto de renda como pessoa física. O máximo que você pode fazer é descontar os encargos trabalhistas, os emolumentos repassados, despesa de custeio. Isso você pode lançar no teu livro caixa e descontar da base de cálculo do imposto de renda. Então, guarda isso. Porque também pode cair questão assim, o tabelião, ele é tributado pelo imposto de renda como pessoa física, podendo pagar até 27,5% de alíquota acima da base de cálculo do emolumento, exclusivamente do emolumento, ou do seu faturamento total. Não, ele pode descontar sim as despesas, os encargos trabalhistas, os emolumentos, as despesas de custeio para a atividade, tá, gente? Guarda isso. Inclusive, nós temos um provimento, que é o provimento 45. Lá nesse provimento 45, deixa claro que
a gente tem a possibilidade de descontar, lançar como despesa no nosso livro caixa, até porque nós temos responsabilidades contábeis, então tem que preencher livro caixa diário, você tem que fazer o teu recolhimento mensalmente do Carnê-Leão, não pode deixar para recolher lá na frente, tem que fazer o recolhimento mensal, sob pena de penalização, tá? Sob pena de responsabilidade. Então, pode cair lá que você é tributado direto, sem possibilidade de desconto. Tem sim possibilidade de desconto. Tem um provimento 45 que diz lá o que você pode descontar, quem quiser aprofundar, mas eu não aconselho. Eu falo isso tudo, mas não aconselho aprofundar nada agora. Você não vai lá no provimento, olhar o provimento para poder ver o que pode descontar. Gente, não vai ser objeto de prova, tá? Esquece isso. ISS, tá aqui, ó. Então, cartórios, e talvez na prova venha cartórios. Cuidado, porque também o examinador, muitas vezes, ele é atécnico. Se ele vier lá, gente, e aí você tem que ter a maldade de prova. O que é a maldade de prova? Você olha para a questão, aí sei lá, os cartórios devem recolher ISSQN, papapá, você precisa, não, cartório não, poxa, o professor falou que cartório não recolhe ISSQN, cartório não recolhe ISSQN, quem recolhe é o tabelião, isso aqui é pegadinha, tá errada, cuidado, aí você já vai direto, marca ela como errada, ele bota assim, marca a alternativa errada, aí você vai, pum, nessa. Não, calma, olha as outras opções, porque muitas vezes o examinador, ele é atécnico, ele pode falar, os cartórios recolhem. Poxa, professor, mas eu errei, mas eu vou recorrer. Poxa, mas olha só, se você não tinha outra opção ali, e você saiu já marcou essa, dançou. Por quê? Porque prova de múltipla escolha, gente, muitas vezes a gente não vai buscar certa, a gente vai buscar menos errada. Muitas vezes a gente vai buscar errada, a gente vai buscar mais certa, entendeu? Então você tem que ter preocupação de não dar mole. Porque se você der mole, assim, viajar na maionese, e isso aconteceu com muitos alunos meus, aluno bom. Mas chega lá e, não, professor, mas olha aqui esse detalhe aqui. Falei, nossa, mas você foi rígido demais na tua interpretação. Então o cara falou, os cartórios são obrigados a recolher ISSQN. Você olha as opções, sim, é sim. Não é não. Não, porque isso e isso. Não. Gente, não é prova discursiva. Se é prova discursiva, você vai lá, não, olha só, quem recolhe, na verdade, não é o cartório, quem faz recolhimento é o tabelião, da pessoa dele, ele que paga em cima dos emolumentos e tal. Até porque o município olha para a gente como se pessoa jurídica fosse, então ele olha para o cartório, ele não olha para o tabelião, ele olha para o cartório, então, cuidado, tá? Sempre ter essa maldade na hora que você está fazendo a tua prova. Toma esse cuidado, tá? Então, guarda isso. A competência, outra coisa, guardar essa questão tributária, vamos dar uma viajada lá rapidinho no tributário e voltar, rapidinho, a gente vai e volta, tá? VaptVupt, né? Tem um programa, VaptVupt, gente, tem que guardar esses impostos básicos por categoria. ISSQN, gente, ISSQN, tem que guardar, ISSQN, competência o quê? Municipal. ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, transmissão de bens imóveis, ou seja, eu vou vender. Por que eu estou falando isso? Porque vai cair em tributário para você. Vai cair em tributário, mas pode cair aqui também. Por quê, gente? Porque como é que pode cair aqui? Pode cair aqui perguntando, o tabelião é responsável por fiscalizar os tributos? Gente, está aqui na lei. Está na lei. O tabelião é obrigado a fazer fiscalização. Está lá na 8935. Se você for na 8935 agora, procurar lá nos deveres do tabelião, do registrador, está lá que ele tem que fiscalizar tributo. Mas tabelião registrador é fiscal de tributo? Está lá no regime jurídico único, ou seja, é uma das funções do tabelião. Então, você tem que saber o que é o ITBI, porque você vai ter que fiscalizar ele na prática do ato. Você fiscaliza ele, depende do estado, né? Mas em regra geral, né? Eu imagino que nem aqui nem lá, eu não vou entrar nesse detalhe, porque muda o estado. Mas você paga o imposto na transferência do imóvel. Mas você vai ver vários lugares que vai cobrar isso antes, lá na confecção da escritura. Mas não, vamos entrar nisso. Guarda isso, ó. Para transferir, para vender imóvel, venda de imóvel, venda é transferência de bens imóveis. Então, você tem que pagar o imposto de transmissão de bens imóveis. É o ITBI, tá? Imposto de transmissão de bens imóveis, TBI. O ISS é imposto sobre serviço municipal. Então, toda prestação de serviço, ela tem um imposto. Onde você prestar serviço, você vai pagar o imposto municipal, que é o ISSQN, tá?
imposto sobre serviço de qualquer natureza, inclusive a natureza notarial registral. Inclusive a natureza notarial registral tem que pagar ISSQN. Nós não estamos livres disso. Vai que caia lá uma questão, o cartório presta serviço público. Gente, olha que questão que dá uma pegada para a galera que não conhece, que não é da atividade ou que nunca assistiu uma aula dessa. Imagina, o cartório presta serviço público. O ISSQN é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, serviço prestado no município. Mas os cartórios não são obrigados a pagar ISSQN. Por quê? Porque ele presta serviço público e ele está imune ou está isento. Olha só, gente, isso aí é uma conexão de direito tributário com direito notarial registral, né? Conexão. Você está notarial registral, tributário e constitucional. Você está buscando imunidade, falando que é serviço público. Mas peraí, a imunidade não é pela prestação de serviço público. A imunidade é por você ser o quê? Um ente público. Né? É por ser ente público, previsto na Constituição. Né? A imunidade é o quê? Inclusive, a imunidade não é unilateral. A imunidade ela é recíproca. Ela é recíproca, é do Estado para a União, da União para o Estado, do Estado para o município, imunidade recíproca. E nós temos as isenções que são previstas na lei. A imunidade está prevista onde? Constituição, matéria de direito constitucional. Né? A imunidade sempre vai estar prevista onde? Na Constituição. Quando eu for dispensar tributo através de lei, aí eu vou falar de isenção. E aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, os órgãos públicos, eles não pagam, olha só, eles não pagam emolumento. Perceba, mas o órgão público ele não teria que ter naturalmente uma gratuidade? Ele não tem imunidade? Não, peraí. Aí a gente vai ver qual é a natureza jurídica, a gente vai entrar já aqui, agora eu já vou atentar logo nele, já vou entrar, que a gente já vai falando. O previdenciário, vou matar o previdenciário para a gente entrar no outro, que a gente vai entrar no tributário. Previdenciário, gente, o INSS, ele tem que ser recolhido não só para os funcionários, tá? Então, guarde isso. Não importa se você é aposentado, se você não é aposentado, não importa se você... Né? Não importa que muita gente entra na atividade e é aposentada. Não é isso? Se você é aposentado, não importa, você é um contribuinte solidário. Lembra do sistema solidário, previdenciário, solidariedade, todo mundo ajudando o sistema previdenciário brasileiro. E aí você é considerado contribuinte individual. O contribuinte individual, eu não vou entrar nessa polêmica, existe o regime simplificado ou geral, existe regimes dentro, mas para o contribuinte individual, então o contribuinte individual ele pode recolher por um tipo de regime ou por outro tipo de regime, que vai dar determinados benefícios ou não. Se eu recolher assim, eu vou ter tal benefício. Se eu recolher desse jeito, eu vou ter tal benefício. Mas é uma opção, né, para os contribuintes individuais. Mas isso não vai cair na tua prova. O que vai cair na tua prova é o tabelião registrador, ele é obrigado a recolher INSS, mesmo que ele tenha assumido a delegação após estar aposentado, né, de repente, ele já é aposentado e tal, porque você recolhe muitas vezes INSS para quê? Pensando na sua aposentadoria. Mas se você já é aposentado, né, tem o recolhimento obrigatório. Então, você tem que fazer, guarde isso, tem que recolher o INSS tanto da folha de pagamento, e outra coisa, você não recolhe como empresa, você recolhe isso com 25%, é o patronal, gente, é aquele patronal 20% em cima da tua folha de pagamento. E você tem que recolher mais o seu, tá? Que é o teu individual, tem que recolher mensalmente. E outra coisa, isso é fiscalizado pela corregedoria. Tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? É fiscalizado nas correições. Tudo. Se você está recolhendo INSS, se você está recolhendo o ISSQN, se você está recolhendo o teu imposto de renda, todos os recolhimentos. Porque, gente, isso é um dever de controle do órgão regulador. Porque quem é que nos dá a outorga? Quem é que nos concede a outorga? O Estado. Mas através de que poder? Através do poder judiciário. Pode cair isso também. A outorga é feita, os serviços notariais registrais é outorgado pelo Estado, podendo ser outorgado pelo Poder Executivo, Judiciário, tanto um quanto o outro, ou é outorgado pelo Poder Executivo? Não, é outorgado pelo Poder Judiciário aqui no Brasil. Em outros lugares, Argentina, Peru e outros mais, que eu já estudei esses sistemas tributários, esses sistemas notariais registrais, até mesmo do sistema latino,
é feito pelo poder, alguns são feitos pelo poder executivo que faz essa concessão. Aqui no Brasil, poder judiciário é que faz a outorga. Ele outorga, ele fiscaliza, ele normatiza, ele é o regulador, ok? Mas você vai guardar sempre que entre a serventia e o poder judiciário há um vínculo. Ele é vinculado, a serventia é vinculada ao poder judiciário, é um vínculo de fiscalização, normatização, regulação, e não subordinação. Apesar de não ser subordinação, todas as sanções aplicadas é aplicada pelo órgão regulador, e aí os órgãos reguladores são pelo menos esses três que eu falei para vocês, né? Que é aquele que está te fiscalizando. A Corregedoria Permanente, a Corregedoria Geral, dentro do Estado, então dentro do Estado você tem dois, e tem a Corregedoria Nacional, ok? A gente vai falar já das penalidades aqui também.